Boa noite a todos e todas que nos assistem. Boa noite a cada um que está conectado conosco neste culto, o culto doméstico da Igreja Presbiteriana de Maria Mendonça. Boa noite para você, para sua família. Sejam muito bem-vindos e vamos estar assim iniciando o nosso culto com uma oração e eu convido a orar comigo. Vamos estar orando ao Senhor neste início de culto, que você possa, você e a sua família, todos que estão aí reunidos, que vocês possam estar assim adorando a Deus neste culto, glorificando o seu nome, recebendo também dele na sua palavra, nas orações, que possa ser uma bênção na minha e na sua vida este momento que iremos passar juntos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos esta noite, que nós possamos louvar e adorar ao Senhor de coração quebrantado, de coração aberto. E convidamos você a fazer isso nesse momento com toda a sua alma. Apesar de nós estarmos distantes, estamos juntos por esta interatividade e assim Deus está recebendo o nosso louvor como igreja esta noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está conectada conosco agora neste culto. Muito obrigada por seus familiares, por esta casa, Senhor, que está reunida ao redor deste culto, Deus. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Que tudo que vier a ser feito, falado, Senhor, louvado, seja para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a fazer uma leitura comigo que se encontra no Salmo 20. Salmo de número 20. Oração a favor do rei. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Salmo de Davi, número 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Vamos estar assim adorando ao Senhor com o hino 32 neste momento. Que você possa estar abrindo seu cântico aí, o hino 32. faltaste.
Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Quero te convidar a abrir mais uma vez a sua Bíblia, agora no livro de 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Estarei lendo do 8 ao 10. Diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu quero te convidar agora, aquele momento tão importante também do nosso culto, onde podemos confessar diante de Deus os nossos pecados, as nossas fraquezas e receber dele o perdão para as nossas vidas. Então eu quero convidá-lo primeiramente a fazer uma oração, você com o Senhor. Você vai estar orando, eu estarei num momento silencioso e logo após eu estarei orando junto com você, pedindo ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Oremos.
pecados e damos nome às nossas fraquezas. Entregamos, Senhor, diante do Senhor toda a nossa limitação. Nos humilhamos e suplicamos o Teu perdão. Perdoa-nos os pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a fraqueza. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos e seremos mais alvos do que a neve. Que o Senhor possa estar assim perdoando a cada um de nós e a todos nós também como igreja. Perdoa os nossos pecados e fraquezas pelo poder que há no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim nós oramos humildemente, crendo no perdão, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos estar assim adorando ao Senhor neste momento. Vamos fazer um momento de louvores ao Senhor. Se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Se eu pudesse imaginar o que iria ver face a face com você. Se eu pudesse imaginar rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar, os seus braços vão cair, mas eu sei da tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar no dia em que chegar, contigo encontrar e te adorar. Se eu pudesse imaginar prostrado aos seus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar, os seus braços vou cair, mas eu sei da tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, yeah, yeah. Se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar, ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, yeah. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar,
Rei da criação, da terra, céus e mar. Os céus abrigam tua presença, glorificando a ti, Senhor. Tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Rei da terra, Rei da terra e céu. Cedo de manhã eu contemplo a tua luz, e quando a escuridão chegar, teu nome eu clamarei, Jesus. Tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, yeah. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, santo. Tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo, o universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluias. Ainda na presença dele, Eu quero aproveitar este momento para dizer que este culto está sendo oferecido em ações de graças pelo nosso diácono Daniel Fagundes, nosso vereador aqui de Maria Mendonça. Ele está oferecendo este culto dessa noite em ações de graças pelo aniversário da sua esposa, a Cláudia Fagundes, que fará aniversário na terça-feira. Então este culto também é um culto de ações de graças pela vida da nossa irmã Cláudia Fagundes, a pedido do nosso diácono Daniel. quero mandar um abraço para todos vocês que estão aí nos acompanhando, e em especial essa noite para o meu dentista,
O Lúcio, que está juntinho com a gente. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Obrigado por participar conosco. Dr. Lúcio Mauro Júnior. Zunger. É uma família conhecida aqui de Tapera, né? Deus abençoe você. Um abraço para todos. Vamos continuar na presença do Senhor. Abre seu coração, deixe o seu espírito adorar o nome do Senhor. Nesse exato momento, querubins e serafins se prostram diante do Senhor e declaram: Santo, Santo é o Senhor. O Senhor está cercado de toda uma glória e também do louvor da sua igreja que o louva esta noite. Vamos fazer isso em adoração. Cercado de glória e majestade, adorado por homens e por anjos, toda a terra te exalta e te proclama Rei dos reis. Veja a autoridade se curvando a ti. Vejo as nações bradando quem tu és. Ouça, ó Deus, a voz dos filhos teus, voz de clamor e adoração. Eu te adoro, te exalto. Estás tão alto e sublime, me prostro e hoje te declaro: te amo, te amo, te amo, ó Deus. Tu és o Deus da minha vida. Sempre é o teu trono, me prostro e hoje te declaro: te amo, te amo, te amo, ó cercado de glória e majestade, adorado por anjos e por homens, toda a terra te exalta e te proclama Rei dos reis. Brilha autoridade se curvando a ti. Vejo as nações bradando quem tu és. Ouve, ó Pai, a voz dos filhos teus, voz de clamor e adoração. Eu te adoro, te exalto. Estás tão alto e sublime, me prostro e hoje te declaro:
sei pra que nasci. Tudo que há em mim dá louvor, dá louvor, dá louvor, dá louvor a ti. Sei pra que nasci. Tudo que há em mim dá louvor, dá louvor, dá louvor, dá louvor a ti. Eu te adoro, te exalto. Estás tão alto e sublime. Me prostro e te declaro: te amo, te amo, te amo, ó Deus. Tu és o Deus da minha vida. Meu coração sempre é o teu trono. Me prostro e hoje te declaro: te amo, te amo, te amo, ó Deus. Nós amamos o Senhor porque Ele é um Deus de aliança, um Deus que tem feito um pacto com o seu povo. Por isso nós o adoramos. Louvamos a esse Deus de aliança, a esse Deus de pacto. Vamos adorá-lo com essa canção. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas e cumpre tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Na intimidade, no abrigo da tua glória posso estar junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado ante a ti. O teu amor, nunca mais serei igual ao sair deste santíssimo lugar. Deus de pactos, e guarda as tuas promessas e cumpre tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Tenho redenção pelo sangue derramado no altar por mim. Tua graça e o perdão são frutos de viver
Deus de pactos, e guarda as tuas promessas, e cumpre tua palavra, e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de pactos, que guarda as suas promessas, que cumpre tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Estou aqui, Senhor, neste santíssimo lugar. Tu és um Deus de pactos, Deus de pactos. Pega sua voz comigo e cante junto. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpre tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Estou aqui. Aleluia, que momento maravilhoso de louvor ao Senhor. Eu quero nessa hora assim dar uns alôzinhos, né? Mandar um abraço especial para as pessoas que estão nos assistindo. São muitos, então eu quero assim falar um abraço para o pessoal do Frade, muitos irmãos da Igreja Presbiteriana do Frade ligados conosco. Os irmãos também da Igreja Batista do Frade também conosco. Temos irmãos também da Igreja Batista de Córrego do Ouro conosco. Os irmãos lá de Macaé também, muitos conosco. Temos alguns irmãos também lá do Sana, da cabeceira do Sana, também conosco. Nosso abraço para vocês também. Muitas pessoas aqui da nossa igreja de Maria Mendonça, muitas pessoas aqui da nossa comunidade de Maria Mendonça. Um abraço a todos vocês. Muitos também aqui da Igreja Católica de Maria Mendonça conosco. Um abraço para vocês também, nossos amigos. Alguns amigos nossos de Macaé conosco. Temos também nossos familiares, né? Os familiares lá no Rio de Janeiro conosco, em Macaé. Para vocês também o nosso abraço. Também para os nossos presbíteros que estão conosco nessa live, os nossos diáconos, as suas famílias, as suas esposas queridas. Um abraço para vocês também. Temos também conosco nessa live muitas irmãs da nossa SAF. Um abraço para vocês também especial. E tantas pessoas amigas, né, que independente de igreja estão também nessa live conosco. Também sejam muito bem-vindos, se sintam queridos e abraçados por nós essa noite. Quero reforçar aqui o anúncio que esse culto é um culto em ações de graças oferecido pelo diácono Daniel, pela vida da sua esposa, a irmã Cláudia Fagundes, que vai estar aniversariando na terça-feira. Quero também aqui falar do pedido de oração que foi feito. Estarei orando agora, nesse momento também, após os anúncios. Estaremos orando pelos primos da nossa irmã Sulamita. Ela pediu oração especial por eles, porque se encontram com a Covid-19. Foram diagnosticados, os primos da nossa irmã Sulamita. E ela pediu oração. Acredito que são os parentes, que ela tem parentes lá para baixo, lá perto do Rio, né? Lá para São Gonçalo. Acredito que são os seus parentes que moram fora daqui. Nós estaremos orando também, assim, a pedido da irmã Sulamita, pelos seus primos. Quero, antes de orar, eu quero dar os anúncios, dizer que na quarta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, estaremos aqui com vocês na nossa live de oração e estudo da Palavra de Deus.
Então, quarta-feira agora, você pode estar conosco às 19 horas, 7 horas da noite, no nosso culto de oração e estudo da palavra. No sábado, teremos a nossa sexta live, só antigas. Então, sábado, às 8 horas, teremos a nossa sexta live, só músicas antigas. Domingo pela manhã, às 10 da manhã, estudo bíblico da Escola Dominical. E domingo à noite estaremos também no nosso culto aqui com vocês. A irmã Sulamita já explicou ali, são os primos dela do Rio de Janeiro. Então estaremos agora nesse momento fazendo esta oração. Eu vou estar orando por essa oração, esse pedido especial pelos primos da Sulamita. E depois nós estaremos também fazendo uma oração pelos aniversariantes, né? Que irão aniversariar essa semana, que já aniversariaram também. Quero aproveitar esse momento de anúncio também para falar o seguinte: nós vamos dar continuidade às nossas lives, mesmo depois que terminar essa pandemia. E a gente quer fazer isso também lá pelo YouTube, lá no meu canal, onde a gente já tem divulgado aqui. Nós temos 600 e poucos inscritos e nós precisamos de mais 400 inscritos para a gente conseguir fazer então a live pelo YouTube. Sem 1000 inscritos a gente não consegue fazer a live pelo YouTube. Então nos ajuda nesse sentido, compartilhando as nossas lives e convidando as pessoas para se inscrever lá no nosso canal. Quero mandar um abraço também para o meu tio lá do Rio de Janeiro, o Gilberto, que está conosco neste momento, para o querido irmão Lucas, para a Maria do Carmo, para a irmã Fabiana de Castro, para o meu irmão Oberlan, que está entrando aí. Deus abençoe a todos vocês. Vamos estar orando, Senhor, primeiro pelo pedido de oração específico da nossa irmã Sulamita, os seus primos no Rio que estão com Covid-19. Deus, estamos neste momento nos unindo em oração com a tua serva, a irmã Sulamita, atendendo esse pedido da tua serva. Queremos colocar na tua presença, nas tuas mãos, os seus primos, os primos da irmã Sulamita, que se encontram lá no Rio de Janeiro e foram diagnosticados com essa enfermidade. Não sabemos se eles estão em casa, se eles estão hospitalizados, mas pedimos que o Senhor possa estar assim, Deus, cuidando dessas vidas. Que o Senhor venha estar assim, Senhor, trazendo a eles, Senhor, a restauração da sua saúde. Que o Senhor venha estar trazendo a eles a cura, Deus, através dos médicos, através do tratamento. Que o Senhor venha estar assim, trabalhando na vida desses jovens e trazendo a eles a cura, Pai. Também peço não só por eles, mas por todas as pessoas que estão agora no leito de hospital, por aqueles que estão acamados nas suas casas, por aqueles que estão contaminados por este vírus, por aqueles que estão com outras enfermidades, por aqueles que receberam diagnósticos médicos e estão abalados emocionalmente. Nós aproveitamos este momento de oração e entregamos em tuas mãos todas as pessoas que precisam do Senhor nessa área, Deus, na área da saúde física, do corpo e da mente, Senhor. Cuida do teu povo, Senhor. Nos dá cura, Senhor. Usa os médicos, ó Deus. Trabalha, Senhor, através também da medicina. Também trabalha, Senhor, através da sua especialidade, que é o milagre, Deus. E, Senhor, alcança as vidas que necessitam. Nós clamamos nesta noite, crendo no nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais uma oração nesse momento pelos aniversariantes. Orar pela nossa irmã Cláudia Fagundes, que vai aniversariar na terça. Hoje pela manhã já oramos pela Yasmin, netinha da nossa irmã Nilce, mas vamos estar assim orando também por todos aqueles que estão conosco nessa live. Se você está aniversariando por essa semana agora que vai entrar, se você já aniversariou na semana passada, estaremos então entregando as suas vidas na mão de Deus, amém? Para que Deus esteja te abençoando. Deus, nesta hora nós entregamos também esse culto de ações de graças ao teu altar, Senhor, oferecido pelo teu servo, Diácono Daniel, pela vida da sua esposa, Pai, que irá aniversariar a terça-feira. Glorificamos o teu nome pela vida da nossa irmã Cláudia Fagundes, Senhor. Glorificamos o teu nome por esta família, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando a tua serva com ricas bênçãos dos céus, Senhor. Que ela venha estar assim, completando mais e mais anos na tua presença, para a honra e glória do teu nome. Agradecemos ao Senhor pela vida da Yasmin também e pela vida de cada irmão ou irmã que está comigo agora orando, que está aniversariando por esses dias, que vai aniversariar por essa semana, que já aniversariou pela semana que passou, Senhor, que finda, que começa uma hoje. Entregamos todos nas tuas mãos, crendo que tu podes abençoá-los
irá abençoá-los com mais anos de vida, com saúde e com alegria na tua presença, Pai. A Alexia também, Senhor, lembrei agora que ela aniversariou, Pai, nossa amiga também, nossa irmã ali da igreja. Coloca a vida dela em tuas mãos também, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar entrando no momento da palavra, que você possa estar assim prestando atenção. Quero cantar ainda com você. Nós vamos falar nessa noite sobre alguns gigantes que nós precisamos vencer aqui no Brasil, sobre alguns problemas, algumas circunstâncias que estamos vivendo e precisamos vencer com fé. E precisamos pedir a Deus para sarar nossa nação, sarar nossa terra, sarar o seu povo. E como mais um momento de contrição, eu quero cantar essa canção para prepararmos o nosso coração para a palavra de Deus. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Vamos cantar juntos? Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a tua unção, liberando o seu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Meus irmãos queridos, uma vez mais, graça e paz a todos e todas. Deus abençoe a cada um de nós. Eu quero convidá-los e convidá-las para abrirem as vossas Bíblias em um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que já ouvimos muitas vezes nas narrativas históricas da Palavra do Senhor. Então abramos as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 32 até o 36. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 até o versículo
36. Vamos ler a palavra do Senhor? Então, versículo 37. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo à minha mente e aos nossos corações neste momento. Querido Deus, toma a tua palavra nas tuas mãos neste momento, falando à sua igreja, ao seu povo, aquilo que o Senhor tem preparado para este tempo. Que a tua palavra venha nos alertar, que a tua palavra venha nos levantar, que a tua palavra venha nos renovar esta noite, de forma que possamos olhar para o alto, olhar para ti e encontrarmos então a segurança que nós precisamos nesse tempo de incertezas, nesse tempo de medo, nesse tempo de tribulação, nesse tempo em que o mundo chora. Mas o teu povo e os teus filhos estão aqui para fazer a diferença daquele que serve por que não serve. Então nos usa, Senhor, nessa noite mais uma vez como um atalaia, falando aos nossos corações, para a glória do teu nome, é que nós te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, esse é um texto bastante conhecido por todos nós, já ouvimos muitas mensagens, muitas pregações dentro desse texto. E a mensagem que eu tenho hoje para os nossos corações é uma mensagem muito simples, não é uma mensagem muito teológica, com profundidade teológica, mas é uma mensagem simples dentro daquilo que nós estamos precisando nesse momento tão difícil que estamos passando, de pandemia, de dificuldade, de crise econômica, de desemprego, de violência e tantas coisas que nós estamos vivendo. Portanto, eu quero falar com você esta noite, baseado nessa mensagem, nessa vitória de Davi, nessa história que Davi tem de experiência com Deus. Eu quero falar sobre como vencer os gigantes da vida. Como a gente faz para vencer os gigantes que vão aparecendo todos os dias. Há aquele ditado, né? Há quem diga que mata um leão por semana, por dia. E a gente tem sim passado por muitas dificuldades, por muitas lutas, e precisamos da palavra de Deus, o renovo devido, necessário, para nós vencermos então esses leões, esses ursos e esses gigantes que nos aparecem a todo tempo. Quando nós olhamos para o contexto desse texto, paralelo com o nosso contexto atual, com esse tempo que nós estamos vivendo de dificuldades, de guerras, de pandemias, de fome, de violência, de tantas coisas, a gente vai perceber, pelo menos, nesse paralelo, dois pontos que estão iguais dentro desse contexto. Primeiro é que existem três gigantes que têm afrontado
o povo brasileiro, né? A saber, a gigantesca corrupção. A gente está passando por um tempo em que há corruptos para todos os lados, e a Lava Jato está aí denunciando todo esse pecado, né? A gente tem visto também a gigantesca violência. Para todo lado que a gente olha, a violência está aí, né? De uma forma muito triste, operando no nosso meio. E a gente vê também uma gigantesca apostasia no meio cristão, né? Tantas pessoas que têm se apostatado da fé, que não creiam mais em Deus, né? Não creem mais em Deus, não acreditam mais na palavra do Senhor, vivem de qualquer maneira como se as coisas que estão escritas na Bíblia fossem apenas coisas ilusórias e transitórias, né? Então a gente percebe esses gigantes que têm afrontado o nosso país e desafiado a igreja do Senhor e os homens de Deus. A gente tem o gigante, como falamos, da corrupção, o gigante da violência e o gigante da apostasia espiritual. São três inimigos que nos ameaçam nesse tempo tão difícil. Mas, em segundo lugar, a gente percebe também três características na análise desse texto que está em paralelo com a nossa realidade nesse tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, quando nós olhamos para o povo de Israel, para a situação do povo de Israel nesse momento em que o gigante Golias se levantou contra o povo, a gente vai ver, em primeiro lugar, a vulnerabilidade de um reinado. Todo aquele reinado está vulnerável, né? E a gente vê, você estudando o contexto, você vai ver a vulnerabilidade na mudança de cultura, né? Em primeiro lugar. Por quê? Porque Israel era dirigido por Deus e pelos profetas. Mas agora Israel quer imitar as outras nações e quer ter um rei. Por isso o povo vai pedir um rei e pediu para que Saul fosse o rei de Israel. Então, quando houve essa mudança, né, onde Israel passa então agora viver uma dinastia, a gente vai perceber que essa mudança trouxe mudanças também em outros aspectos, como na questão da cultura do povo de Israel. Israel começou então a abarcar outras culturas de outros povos, inclusive a questão da dinastia, né? E, em segundo lugar, a gente vai ver a vulnerabilidade dentro desse contexto na apostasia sofrida pela influência das nações. Então, no momento que Israel agora tem o rei Saul como seu dirigente, sofrendo assim então essa mudança cultural, Israel começa a sofrer também influência de outras nações, de outros povos, né? Então a gente vê também essa vulnerabilidade no povo devido a essa influência de outras nações. E, em terceiro lugar, a gente vê essa vulnerabilidade no povo de Israel por ocasião da desobediência do rei, de um rei, né? O rei Saul, ele é um rei que ele estava afastado do Senhor, ele estava em desobediência a Deus. E aí a gente vê então a vulnerabilidade de um reinado. Da mesma forma, a gente tem visto em vários aspectos essa vulnerabilidade na nossa contemporaneidade, né, no tempo aqui que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, a gente olhando para esse texto, nós vamos perceber a fragilidade de um rei. Ou seja, era um rei soberbo, né? Saul, antes de ser rei, ele era alguém muito tímido, era alguém muito simples. Mas depois que ele foi rei, por causa da sua beleza, por causa da sua forma de lutar, da sua técnica com a espada, ele era um guerreiro muito bom. Então, por causa de tudo aquilo, ele se tornou soberbo. E além de se tornar soberbo, ele se tornou um rei insensato. Estava sempre indo contra
a vontade e os mandamentos do Senhor. Saul estava sempre se desviando daquilo que era propósito e desígnio de Deus. E em terceiro lugar, a gente, dentro dessa fragilidade que a gente percebe aqui de um rei, a gente vai ver que ele era um rei que foi rejeitado por Deus, né? Então, Deus não queria mais Saul no trono. Deus não queria mais ter Saul como rei de Israel. Deus já havia escolhido um outro, a saber, Davi, para assumir o lugar então de Saul. Então a gente percebe a fragilidade de um rei que é soberbo, um rei que é insensato e um rei que está sendo rejeitado por Deus. Em terceiro lugar, nessas três características em destaques na análise desse texto, a gente vai perceber então, em terceiro lugar, o espanto de um povo que está atemorizado, né? O povo está espantado, está assustado com tudo aquilo que está acontecendo ali naquele momento. E está assustado e apavorado por quê? Porque o seu inimigo era tremendo, era gigante, era muito habilitado na luta, né? E em segundo lugar, porque seu inimigo estava muito mais preparado do que, pelo menos à vista, do que o povo de Israel, em números e também com o gigante ali, Golias, que era bem preparado para a guerra. E em terceiro lugar, porque este inimigo, né, de Israel estava em um número muito maior do que o povo de Israel. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente pode fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje. Em primeiro lugar, com esses gigantes que têm nos afrontado e como estava afrontando o povo de Israel, e sobre a questão das características que o texto aclara sobre a vulnerabilidade de um reinado, a fragilidade de um rei e o espanto de um povo atemorizado. Tudo igual que nós estamos vivendo. Ou seja, nós percebemos a vulnerabilidade do nosso governo, né? A gente percebe quanto o governo tem sofrido nesse tempo que a gente está vivendo. A gente vê a fragilidade dos nossos presidentes, dos nossos governantes, por serem homens, né? Então são falhos e são frágeis. E a gente vê o espanto da nossa nação, o espanto do nosso povo por causa de toda essa crise que nós estamos vivendo. Agora vamos adentrar dentro do texto, propriamente dito, para nós podermos expor aqui então os versos e aprendermos algumas lições sobre como vencer os gigantes da vida. Nós vamos perceber então, em primeiro lugar, dentro desse texto, que o medo, a incerteza e o desânimo são sintomas, podem ser sintomas do afastamento de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é esse. O medo, a incerteza e o desânimo são sintomas que podem ser sinais do afastamento de Deus. Vamos ver o versículo 32, o que ele vai nos dizer. A gente percebe isso no verso 32 e no verso 33. Vamos ler primeiro o 32, que diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo virá e pelejará contra os filisteus. O que está acontecendo aqui? Que a situação que o povo está vivendo, não houve ninguém que aceitasse o desafio do gigante Golias para então se degradarem ali, e o que vencesse, né, o povo, então aquele povo seria vencedor sobre a outra nação. Mas todos os soldados de Israel estavam com medo, não tinham coragem para enfrentar o gigante Golias por causa do problemão que estava
diante do povo. E a gente percebe aqui então que para aquele povo a situação era uma situação impossível, era uma situação que não tinha solução, era uma situação onde que não só o rei, mas todo o povo se encontrava com o seu coração desfalecido, atemorizado. Eles se encontravam com as suas almas abatidas, estavam tristes por causa de olhar para todos os lados e não ver uma situação favorável para eles. E nesse verso 32, ele vai nos mostrar que quando nós estamos assim, sentindo que estamos vivendo algo que é impossível, estamos presenciando uma situação que parece não ter soluções visíveis para nós. Quando o nosso coração começa, por causa das crises que vivemos, por causa dos problemas que enfrentamos, o nosso coração começa a ficar atemorizado, nosso semblante desfalecido, nosso corpo cansado, a gente vai aprender que é nesse momento que Deus levanta o que não é e faz o que não tem ter para cumprir os seus desígnios e propósitos. E aí, olhando o medo, a incerteza e o desânimo desse povo, que são sintomas do afastamento do mesmo de Deus, a gente vai perceber em primeiro lugar aqui que Deus vai nos mostrar que estar na posição que Deus nos coloca, ou seja, estar na presença de Deus, é a primeira lição que nós vamos aprender dentro desse texto. Porque apesar de todo aquele povo estar assim desfalecido, Davi vai chegar diante de Saul e vai se oferecer como guerreiro para enfrentar o gigante Golias. Então aqui, primeiro ponto que a gente aprende é que nós devemos estar sempre na presença de Deus, na posição que Ele nos colocou, como Davi estava, para quando chegar esse tempo de crise, esse tempo ruim na nossa vida, a gente ter a força devida, a coragem para enfrentar esses obstáculos. Perceba que o verso 33 vai dizer assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não podereis ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então Saul ele vai dizer, ao invés de ele receber Davi, e louvar a Deus porque alguém se levantou para enfrentar o gigante, a gente vai perceber que a palavra do rei Saul é uma palavra de um derrotado. Porque Saul não acredita e não leva fé naquilo que Davi está dizendo. Mas a palavra de Davi é uma palavra de alguém que é vitorioso. A palavra de Davi é a palavra de alguém que tem a certeza que vai vencer. Quando ele diz, porém, quando ele vai dizer, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Aí no verso 33, Saul vai olhar para Davi, vai olhar a condição de Davi, vai olhar por vista e vai dizer, você não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então aqui a gente percebe um rei que já está derrotado antes mesmo de começar uma batalha. Depois a gente vai ver que o que vai fazer a diferença não é como Saul está vendo a Davi, mas como Deus olhava para Davi. E a fé de Davi estava confiante nisso, a fé de Davi era nisso, era em Deus e não na capacidade e na força que ele tinha. E aqui a gente aprende que a diferença que está em nós não é por aquilo que está à vista, mas é naquilo que Deus tem feito as nossas vidas e nos preparado para, quando chegarmos a esses momentos, nós termos então a força e a coragem devida
para enfrentarmos e não nos acovardarmos, como estava acontecendo aqui. Davi era apenas um menino inexperiente, mas para Deus, Davi já era o rei de Israel. Porque Deus já havia rejeitado Saul e já estava levantando então e preparando Davi então para ser o futuro rei de Israel. Portanto, essa insegurança do rei, né? Essa incerteza do rei, esse desânimo do povo, mostra então o afastamento do mesmo do povo de Deus. Né? Portanto, a gente aprende isso aqui. O medo, a incerteza e o desânimo podem ser sintomas do afastamento de Deus. Se pessoas como eu e você, que são cristãs, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemias, nesse tempo de desemprego, nesse tempo de aflições, nesse tempo de angústias, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de tantas coisas que nos vêm para nos ferir, para nos ameaçar, para nos machucar, quando nós damos lugar ao medo, quando nós damos lugar à incerteza, quando nós damos lugar ao desânimo, isso pode ser porque nós não estamos confiando mais na força de Deus, no refrigério de Deus, no renovo de Deus e de que Deus irá nos levantar dessa situação. Então a gente aprende que precisamos estar na posição que Deus nos colocou, que Deus quer, como Ele fez com Davi. Por isso Davi ele fez a diferença nesse tempo. Em segundo lugar, a gente vai ver a providência de Deus muitas vezes nos surpreendendo. Né? A gente pensa que estamos mal, que está tudo no fim, que o mundo vai acabar e de repente Deus nos surpreende com sua providência. A gente vê isso nos versos 34 e 35, foi o que aconteceu naquele povo. Vamos ler. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O que a gente percebe aqui, que a providência de Deus, ela nos surpreende. Quem iria esperar, quem poderia imaginar que aquele jovem, que aquele garoto, né, de estatura pequena, né, de aparência simples, um simples pastor de ovelha, quem poderia imaginar que aquele garoto venceria o gigante Golias, que aquele garoto matava urso e leão, protegendo as ovelhas do seu pai? Ninguém poderia imaginar isso, né? Mas Deus estava já preparando Davi para que Davi fosse a providência para o seu povo escolhido no dia da provação. E com isso nós aprendemos que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia, nesse tempo de perda, nós precisamos descansar no Senhor, porque nada saiu do controle do Senhor e Deus ele já tem uma providência para o seu povo nesse tempo de angústia. E Deus havia preparado Davi para isso. Portanto, as pessoas não sabiam, mas mas Davi sabia que ele tinha um dom dado por Deus e que Deus iria usá-lo naquele momento. Qual era o dom de Davi? Davi era apacentador de ovelhas, né? Davi já estava sendo treinado por Deus, ensinado por Deus a tomar conta de ovelhas para tomar conta do povo de Israel. E a gente percebe então que a providência de Deus muitas vezes vem de onde a gente não espera. E eu creio que para esse tempo de dificuldade, em que as igrejas estão fechadas, em que nós estamos de quarentena, já há uma providência de Deus a caminho
das nossas vidas, a caminho do seu povo, para nós possamos então glorificá-lo. Quando nós lemos esse verso de número 34, né, a gente vai perceber também que muitas vezes, né, nós somos atacados por causa dos dons que Deus nos dá. Você vai perceber isso, que Davi estava tomando conta das suas ovelhas e vinha um urso e atacava e queria tomar a ovelha de Davi. Vinha um leão e atacava e queria tomar a ovelha de Davi. E quantas vezes nós estamos na nossa caminhada fazendo bem, fazendo certo, né, agindo corretamente, mas somos atacados pelos inimigos, somos atacados pelos invejosos, né? Somos atacados por aqueles que não querem ver o nosso bem, né? E aí a gente percebe aqui algumas atitudes que Davi toma quando ele é atacado por esses animais, por esses inimigos, e a gente precisa tomar essas atitudes também, né? A primeira atitude que Davi vai tomar, a gente vai ver isso lá no versículo de número 35, quando ele diz: eu saí, pois ele, e oferi, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Então aqui a gente vai ver duas atitudes de Davi. A primeira atitude que Davi tem nessa luta dele contra o urso e contra o leão, é que Davi não deixou, né, o urso e o leão levar a sua ovelha. Ele não deixou, ele segurou, ele lutou, ele enfrentou até o fim, né, e conseguiu vencer. E às vezes nós desistimos tão facilmente das coisas nas batalhas da vida, né? Por causa dessa pandemia já tem gente já achando que é o fim do mundo. Já tem gente desistindo de sonhos. Já tem gente desistindo dos projetos. Já tem gente quebrando alianças. Já tem gente fazendo um monte de coisas loucas porque acham que é o fim do mundo. E aqui a gente vai aprender que no ataque do inimigo, Davi, ele luta, ele trava um combate ali com o urso e com o leão para tomar do urso e do leão aquilo que era do rebanho de seu pai, a sua ovelha que estava sendo tragada. E a gente aprende aqui, nessa atitude de Davi, que nós devemos ser assim. Nós devemos lutar, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de pandemias, mesmo em tempos de crises, nós precisamos continuar acreditando nos nossos projetos, lutando pelos nossos projetos, investindo naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque no final nós teremos a vitória. E, em segundo lugar, a segunda atitude, né, de Davi, a gente vai ver porque o inimigo, o urso, o leão, não desistiam da ovelha de Davi, mesmo quando Davi tomava, eles insistiam. Aí Davi tinha que, de forma mais contundente, agarrar na barba do leão, agarrar no pescoço do urso e matá-lo de uma vez por toda, né? E segunda atitude aqui que a gente vai aprender nessa narrativa de Davi é que a gente não pode desistir. Nós precisamos lutar até o problema passar. Nós precisamos pelejar até a crise ir embora. Na fé, no amor, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, nós podemos aprender aqui que, em primeiro lugar, né, que o medo, a incerteza e o desânimo são os sintomas de afastamento do povo de Israel, por isso que eles estavam assim. A gente viu, em segundo lugar, que a providência de Deus muitas vezes nos surpreende. Davi é essa surpresa, né? É a providência de Deus surpreendendo aquele povo. E em terceiro lugar, nós vamos ver aqui dentro desse texto que Deus usa as dificuldades para nos forjar para em momentos como este, momentos de batalha, momentos de crise, momentos em que o Senhor vai nos usar. Perceba isso no versículo 36 a 37, que vão dizer o seguinte: o teu servo matou tanto o leão como o urso,
este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. A gente vai perceber aqui que os inimigos de Davi, né, não foram inimigos simples. Né? A situação que Davi enfrentou não foi qualquer situação. Você imagina ele enfrentar um leão. Você imagina ele enfrentar um urso. E agora ele está enfrentando um gigante que todos temem. Os soldados mais preparados, os soldados mais corajosos, os soldados mais bem capacitados do povo de Israel temeram ao gigante Golias. E Davi agora está diante desse gigante. O que a gente pode aprender aqui, que vão existir momentos na nossa vida, vão existir tempestades na nossa vida, que vão ser como gigantes, que vão ser como leões, que vão ser como ursos. Ou seja, são inimigos poderosos, são inimigos fortes, são inimigos grandes, né? São inimigos com armas potentes que vêm contra nós, contra a nossa vida, nos fazendo prostrar diante da situação. Talvez esse inimigo invisível que nós estamos enfrentando nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de Covid-19, pode ser um inimigo forte, pode ser um inimigo que tem abalado as estruturas de muitos países e, portanto, nós vamos precisar então de capacidade que vem de Deus, resiliência que vem de Deus para vencermos esses gigantes que surgem na nossa vida. Nesse tempo de pandemia, eu creio que Deus está forjando a sua igreja. Eu creio que Deus está preparando o seu povo para enfrentar dias ainda piores, para enfrentar tempos difíceis que ainda virão. Você imagina que Davi estava lá, né, no pasto, tomando conta das ovelhas do seu rebanho, e quando ele enfrentava os seus inimigos lá, Deus estava preparando Davi para ser rei de Israel, porque viria tempos muito mais difíceis. Davi foi um rei considerado um rei sanguinário, né? Ele tinha muito sangue na mão. Por quê? Porque Davi participou de muitas guerras. O povo sofreu muitas guerras. Mas antes de Davi ir para essas guerras, antes de Davi se tornar rei de Israel, Davi foi forjado lá enfrentando leão e urso para proteger as ovelhas do seu pai. E talvez, quando acabar essa pandemia, nós vamos estar muito mais forjados por Deus, preparados por Deus no amor, na comunhão, na dedicação da obra do Senhor, na valorização do templo do Senhor. Vamos valorizar mais a casa de Deus. Quem sabe, nesse tempo, nós estamos sendo forjados para valorizar muito mais aquilo que às vezes nós já perdemos o valor. Já não damos mais valor, como família, como amizades, né? Como emprego. Então eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que Deus está forjando a sua igreja, ensinando a sua igreja, treinando a sua igreja, preparando a sua igreja para as batalhas que haverão de vir. Então, a gente percebe em terceiro lugar, dentro desse texto, que Deus usa as dificuldades para forjar o seu servo, o seu povo, como ele fez com Davi. Ele usou a batalha, deu vitória a Davi, né? Você percebe que Davi ele fala o seguinte, né? O teu servo matou tanto o leão como o urso,
esse incircunciso filisteu está como um deles. Aí no 37, Davi vai dizer assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então Davi está convicto de que foi Deus quem o forjou. Foi Deus que deu o livramento. Ele só venceu o leão pela força de Deus. Ele só venceu o urso pela força de Deus, pelo poder de Deus. E ele está indo contra Golias, aceitando o desafio de Golias, confiando nessa força que há de vem de Deus. Então Davi ele foi forjado para ser rei de Israel e enfrentar todas as dificuldades que Israel enfrentaria. E assim somos nós nesse tempo de pandemia. Estamos sendo então preparados, treinados, forjados para vencermos dias piores que estão por vir. Portanto, eu tenho 3 aprendizados dentro deste texto para a nossa lição. Primeiro, como Davi foi a providência de Deus, Deus o preparou para aquele momento em que o povo iria precisar. Nós aprendemos aqui que precisamos estar na posição que Deus nos colocou. Precisamos estar na presença de Deus para vencermos as dificuldades da vida. Davi só vai ser usado naquele tempo de crise, naquele tempo de desespero do povo, porque Davi está na posição que Deus o colocou. Davi está na presença de Deus. Davi está na vontade de Deus. Por isso, Davi ele não está afastado como Saul, como o povo. Davi não está atemorizado. Davi não está desesperado. Davi não está cabisbaixo. Davi está cheio de fé, cheio de coragem. Por quê? Porque ele sabe que Deus iria dar a vitória para ele. E nesse tempo nós precisamos estar como Davi. Nesse tempo de pandemia, de crise, de medo, de desespero, de incertezas, nós precisamos estar na posição que Deus nos colocou, ou seja, na fé, né? Na presença dEle, no descanso dEle, no pacto com Ele. Nós precisamos descansar nas promessas do Senhor e confiar na Sua palavra, como nós cantamos aqui, Deus de pacto. Ele é um Deus de aliança. Então precisamos estar na presença dEle. Segundo aprendizado aqui dentro dessa lição é que esperar no Senhor nós devemos sempre, porque Deus, na maioria das vezes, Ele vai nos surpreender. Então o segundo aprendizado aqui é que no tempo de crise, no tempo de pandemia, nós precisamos esperar no Senhor, porque Ele vai usar alguém, Ele vai trazer a sua providência. Eu não estou pregando aqui nenhum triunfalismo. É claro que nós podemos passar por muitas dificuldades. Neste mundo teremos aflições, podemos sofrer muitas coisas, mas nada está perdido. Não é o fim, né? Deus tem preparado socorro para o seu povo. Deus tem preparado as bênçãos que o seu povo precisa. Então, a gente precisa descansar nesse tempo de pandemia, de crise. Nós precisamos esperar no Senhor, porque Ele nos surpreende. O povo pensou que era o fim, não tinha nenhum guerreiro, mas aí Deus levanta um menino lá do campo, Deus levanta um pastorzinho de ovelha lá do interior e faz ser o herói do povo de Israel e o rei do povo de Israel, vencendo todas as suas batalhas. Davi foi um dos mais vitoriosos reis da história da Bíblia. E em terceiro lugar, nós podemos aprender aqui, dentro desse texto, que devemos aproveitar as lutas e as batalhas que enfrentamos dia a dia, porque o Senhor está nos forjando, nos preparando para alguma coisa no futuro, para sermos vitoriosos no futuro, para vencermos as batalhas e as guerras maiores que enfrentaremos no futuro.
Então, como que você vai enfrentar a perseguição se você nunca foi perseguido? Como que você vai enfrentar os sofrimentos que o mundo está para viver se você não teve nenhum preparo? Então eu creio que Deus está preparando a sua igreja para vencer as batalhas que ainda haverão de surgir e, portanto, nós devemos aproveitar esse tempo, né, para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Davi estava lá no campo, enfrentando urso, leão e todo tipo de fera. Ele passou por toda aquela dificuldade, mas ele aprendeu a vencer gigantes como urso, vencer inimigos como urso, inimigos como leão, inimigos como gigantes. E assim, Deus está nos ensinando nesse tempo de crise a passarmos por essas tribulações para sairmos delas com a vitória que nós precisamos na nossa vida, diante das adversidades, dos gigantes que se levantam contra nós. Portanto, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo em que muitos gigantes têm se levantado contra a igreja, contra o povo de Deus e contra a nossa nação, contra a nossa família, contra a nossa casa. E Davi é um exemplo nesse tempo aqui para nós seguirmos, nesses dias que nós estamos vivendo, né? Nos levantando como servos escolhidos de Deus para fazermos então a diferença nesse país, sendo a providência de Deus para esse país. Observe que Deus tem levantado pessoas lá no governo, pessoas do nosso meio. O novo ministro agora, o André, né, ministro da Justiça, é um cristão, é alguém que tem testemunho de Deus. Então perceba o que Deus está fazendo no nosso meio. Quantas pessoas Deus tem levantado em um tempo que nós passamos de tantos escândalos, vindo do meio evangélico, da bancada evangélica. Mas há um novo tempo agora em que Deus está levantando homens que estão nos surpreendendo, para surpreender a nação, para surpreender esse povo no tempo de crise, né? Então, não importa o tamanho do gigante que nós estejamos enfrentando, a capacidade das armas que esses inimigos têm nos atacado, Deus é maior do que todas essas coisas. Deus é maior do que a pandemia, Deus é maior do que o coronavírus, Deus é maior do que o Covid-19. Portanto, meu irmão e minha irmã, esteja na posição que Deus colocou, né? Espera no Senhor, porque Ele vai nos surpreender nesse tempo de crise. E aproveite esse momento para ser treinado por Deus e forjado por Ele. Amém? Sabe por que essas coisas aconteceram com Davi? Sabe por que Deus usou Davi para isso? Porque Davi era um escolhido de Deus. Apesar dos erros de Israel, Israel era o povo escolhido de Deus. E eu e você somos o povo eleito do Senhor, escolhido de Deus. E Ele haverá de nos surpreender e haverá de nos livrar do dia mau para a glória do nome dEle. Vamos louvar ao Senhor então e declarar o seu amor e a sua aliança conosco. Depois que eu cantar essa canção, a gente vai orar junto. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Diga: posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei que luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Fale com Deus agora, nessa hora, juntamente comigo, nessa oração. Faça uma análise do seu coração. Veja qual é o seu estado na presença do Senhor. Será que você está afastado dele, como estava o povo de Israel e o seu rei? Será que você está atemorizado, com medo? Faça como o ensinamento da palavra nessa noite. E esteja na presença do Senhor. Faça isso agora. Abre o seu coração para Ele e diga: Senhor, eu quero estar na Tua presença. Diga para o Senhor: eu quero estar como Davi esteve, para ser a providência, para ser o instrumento que o Senhor vai usar nesse tempo de dificuldade, de incerteza, de insegurança de muitos. Faça uma análise da sua vida e veja e ore a Deus. Fala com Deus: Senhor, eu oro ao Senhor nesse momento, juntamente com cada irmão e cada irmã. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, porque o nosso coração é Teu, Senhor.
Nós buscamos o socorro que vem do Senhor nesse tempo de dificuldade. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está usando esse tempo para nos surpreender. Por isso, ó Deus, queremos descansar nos braços do Senhor, na Tua palavra, e confiar em tudo que o Senhor nos prometeu. Ó Senhor, que cada um de nós venha aproveitar esse tempo de luta, de provação, para crescer, evoluir e aprender, estar preparado, estar forjado para dias que virão, aonde nós veremos a glória do Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome nós choramos, nós Te louvamos e louvamos a Tua palavra. Declare comigo: posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Creia na palavra do Senhor, creia nessa verdade. Deus abençoe a sua vida. Bem, nós estamos encerrando então. Pensei que a Débora fosse dar ainda mais um recadinho. Pode chegar para cá, fica com medo não. Tem algum recadinho a mais para dar? Não, é só registrar que a irmã Fabiana Eldinho registrou, fez bem, que a Igreja Presbiteriana de Itapera também tem estado conosco nessas lives. Maravilha. Vários irmãos da Igreja Presbiteriana de Itapera também têm estado conosco. Então eu quero aproveitar para mandar então um abraço e um beijo no coração do reverendo Paulo, né? Reverendo José Paulo. Deus abençoe o pastor e toda a igreja de Itapera. Continuem conosco para a glória do Senhor. Só isso. Amém. Então nós vamos terminar, nós vamos orar. A Débora vai fazer mais uma oração, encerrando então essa live, agradecendo a participação de todos e todas nesse momento, e logo após eu estarei fazendo o tríplice. Amém. Senhor, muito obrigado por este culto, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que esteve conosco, cada casa, Senhor, que está aberta, conectada, Senhor, a este culto, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, uma palavra de ânimo e encorajamento para a Tua igreja nesse momento de dificuldade que estamos enfrentando. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, até a próxima. Um abraço aí para Eliette Antunes, um abraço para o Paulo Roberto, um abraço para a Regina Norato. Fiquem com Deus.